A turma analisou os efeitos de uma decisão tomada há quase 6 anos. A cassação do mandato de Demóstenes Torres, então do Democratas, acusado de defender os interesses do bicheiro Carlinhos Cachoeira no Congresso. A cassação tinha tornado Demóstenes inelegível até 2027. Mas no fim de março deste ano, o ministro Dias Toffoli suspendeu a inelegibilidade, ou seja, permitiu que ele se candidatasse na eleição deste ano. Como foi decisão liminar provisória, hoje os ministros votaram o caso em caráter definitivo. O relator Dias Toffoli lembrou que a segunda turma já tinha anulado, em 2016, as provas contra Demóstenes, sob a alegação de que foram interceptações telefônicas feitas sem autorização do Supremo. Toffoli reafirmou que, com provas inválidas, não há nada que impeça Demóstenes de participar da eleição deste ano. A invalidação daquelas provas, diretamente delas derivadas também, e as que delas derivadas, que subsidiaram a conclusão quanto à perda do mandato de Demóstenes Torres no Senado, não podem amparar efeitos prospectivos. Para o mundo jurídico, não digo para o mundo político, mas para o mundo jurídico, aquela resolução não surte efeitos no patrimônio do cidadão Demóstenes Torres quanto à sua capacidade eletiva em decorrência daquela resolução. Evidentemente que uma vez ele se registrando candidato, se analisar se hão outras inelegibilidades eventualmente presentes. O voto do relator foi seguido pelo ministro Ricardo Lewandowski, que descartou que a cassação tem efeito eleitoral automático. Este ato se limitou exclusivamente a cassar o mandato do senador sem fazer qualquer alusão à perda, à suspensão dos direitos políticos. Portanto, não há, a meu ver, como bem destacou o eminente relator, qualquer automatismo nesta suspensão. O ministro Gilmar Mendes deu o terceiro voto para liberar Demóstenes a disputar a eleição deste ano, formando maioria. Gilmar concordou que provas nulas não poderiam impedir a candidatura de Demóstenes. A resolução do Senado nada fala de inelegibilidade, mas isso é uma decorrência do sistema e isso já teve efeitos em outros debates. O ministro Celso de Mello abriu a divergência. Ele concordou com o entendimento da procuradora-geral Raquel Dodge que o pedido da defesa não poderia ter sido uma reclamação ao Supremo, e sim outro instrumento jurídico. E que os critérios usados no julgamento político do Senado são diferentes dos criminais. A eminente senhora Procuradora-Geral da República insiste no fato de que a existência de elementos probatórios autônomos subjacentes à decisão do Senado da República para a formação e formulação de seu juízo político que cassou o mandato da parte reclamante, esses elementos fundaram-se em evidências múltiplas distintas daquelas que foram coligidas na seara penal, como as declarações feitas no próprio Poder Legislativo, pelo próprio reclamante e no reconhecimento da percepção de vantagens ilícitas, mas, sobretudo, no juízo de desvalor sobre a sua conduta ética, que foi matéria, que constitui matéria, obviamente, estranha ao julgado dessa Corte no recurso ordinário em questão. O ministro Edson Fachin concordou com Celso de Mello. Afirmou que a decisão do Senado de cassar o mandato de Demóstenes implica também em torná-lo inelegível e que não cabe ao Supremo contrariar o entendimento de outro poder. O parâmetro de controle é uma decisão proferida por esse tribunal 5 anos depois. E em 2018, sobre um tema que não versou expressamente no parâmetro de controle, nós estaremos suspendendo parcialmente, ou usando qualquer outro verbo, mas a rigor é disso que se trata, nós estaremos nos dirigindo a uma decisão tomada pelo Senado Federal em 2012. Eu também entendo que há que se prestigiar, até em homenagem, quando menos, aos princípios e regras que constituem normas constitucionais, a decisão do Senado Federal. Entendo que o Senado Federal, em 2012, ao cassar o mandato do senador, nos termos do inciso 2 do artigo 55 da Constituição, fez incidir a inelegibilidade da letra B, que está precisamente no inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64.
Por 3-2, Demóstenes poderá disputar a eleição deste ano, mas fará isso fora do Senado. Por unanimidade, os ministros negaram que ele reassuma o mandato, que vale até janeiro do ano que vem, e que era um segundo pedido da defesa.